Eu não quero ser repetitiva, mas isso é um fato. Quando a gente anda com Deus, quando a gente tem Jesus na nossa vida, é inevitável o quanto a gente molda caráter. Então faça isso com seus filhos, faça isso ensinando alguém. Se você não tem filhos, tem sobrinho, se você tem afiliados, se você conhece uma criança, não importa. Fale de Deus, compartilhe uma palavra de Jesus, porque quando a gente coloca essa sementinha, a única coisa maravilhosa que vai acontecer nessa pessoa é transformar o seu caráter. E quando a gente transforma no caminho de Jesus, é um caráter com índole, com verdade, com honestidade. A gente tem é a melhor escola que a gente pode ter na vida. Não tem faculdade nenhuma que nos ensina o que Jesus nos ensina. Então, é uma transformação de caráter absurda. Então, faça isso. Principalmente se você tem filhos, assista, porque realmente esse filme fala muito sobre isso. E essa passagem que eu vou ler para vocês está lá em Mateus e é bem fácil de gravar, né? A gente que fica estudando bastante a Bíblia, às vezes não tá com a Bíblia, né? Porque é difícil sair assim com a Bíblia desse tamanho. Eu tenho vontade de ficar saindo com ela, mas eu não faço isso só quando eu vou estudar mesmo, ou tem algum grupo que a gente se encontra durante a semana. Mas a vontade que a gente tem é sempre de ter uma palavra para impactar alguém, para ajudar em algum momento, e sempre tem essas oportunidades. E esse é um versículo, uma passagem na Bíblia que está muito fácil da gente lembrar, da gente identificar e se conectar, que é em Mateus 7,7. Então já grava aí na sua mente. É claro que eu vou colocar aqui na descrição também para vocês, mas eu vou ler Mateus 7,7, na verdade é Mateus 7, do versículo 7 ao 12. Eu vou ler aqui para vocês. Então, bom dia quem está chegando, ó, coraçãozinho, e escreve aqui conforme eu for lendo e conversando com vocês, que no final eu gosto de ler as mensagens. Fala sobre a persistência da oração. Essa passagem também tem lá em Lucas 11, no verso 9, mas eu vou ler Mateus 7, versículo do 7 ao 12. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir o peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei dos profetas. Essa passagem aqui, gente, ela tem tanto significado e ela faz tanto sentido quando a gente busca outras informações aqui ao longo da Bíblia. Tem a parte da oração que eu também adoro, que fala muito, né? Tem o Pai Nosso aqui, que fala muito sobre a gente prestar atenção no Pai Nosso, que eu daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas eu quero falar esse primeiro verso aqui. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. O que será que a gente anda pedindo? Qual a porta será que a gente anda batendo? O que será que a gente anda buscando? Quando a gente acorda e tem essa intenção todos os dias de perceber, de ter essa noção, esse discernimento que eu ganhei mais um dia da minha vida. Eu ganhei mais uma oportunidade de moldar o meu caráter o mais parecido possível com Jesus. E quem é Jesus? Se você puder gravar essa palavra, ela é o suficiente para você seguir tantos princípios na sua vida, que é humildade. E é o que falta na nossa vida. Quando a gente encara o mundo lá fora, ele não permite que a gente tenha humildade. Ele permite que a gente seja concorrente, que a gente brigue pelo nosso espaço, que a gente invada o espaço do outro, que a gente queira ocupar um lugar que ele não é nosso, que a gente lute por uma posição, por um dinheiro, por uma situação que a gente nem sabe por que está lutando, mas a gente está lá porque a gente quer fazer parte daquilo. Ele nos demanda uma sede pela busca incansável de algo que às vezes a gente não sabe nem do que está buscando. E quando a gente tem essa palavra
que ela traduz muito quem é Jesus, humildade, a gente consegue ver que não tem espaço para o orgulho dentro da nossa vida, não tem espaço para vaidade quando você tem humildade, não tem espaço para briga, não tem espaço para uma discussão, não tem espaço quando eu tenho a humildade presente na minha vida, na minha personalidade, e entendo que para tudo na minha vida, quando eu tenho Deus, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. Quando eu entendo que Deus tem um plano para mim, eu não preciso ficar batendo numa porta e implorando e fazendo alianças com alguém que pode lá no futuro me cobrar eternamente por ter me colocado naquele lugar. Deus não faz moeda de troca com a gente. Se Ele tem um plano para você, Ele tem um projeto e Ele tem, pode ter absoluta certeza. Se Ele tiver que colocar alguém no supermercado, na hora que você estiver na fila para pagar, Ele vai colocar alguém que vai transformar a sua vida e vai ser onde menos espera. Você não precisa fazer nada para ocupar o lugar de alguém que já está ocupado por outra pessoa. Se você precisa fazer isso, esse lugar não é seu. Então, quando eu olho para esse verso, peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, muitas vezes isso serve para tudo. O que você está buscando? Se você está buscando uma briga, é isso que você vai encontrar. Se você está buscando uma discussão com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, é isso que você vai encontrar. Se você está buscando lá no seu inconsciente, está criando uma preocupação, porque a preocupação, ela nada mais é que algo que você criou na sua cabeça sobre uma possibilidade de algo que pode acontecer e que, na verdade, a chance disso não acontecer é mais de 80%. E você já sofreu por antecipação, já criou uma cena que só está na sua cabeça, e aí você briga com alguém que está na sua frente, que você ama, por algo que você imaginou que poderia acontecer. E, gente, eu falo com propriedade isso, a gente tem que assumir, nós mulheres somos especialistas em criar situações que não existem. Então a gente tem que parar e analisar por que eu tô tendo esse sentimento, por que eu estou criando essa fantasia na minha cabeça, por que eu tô ocupando a minha energia pensando em um problema que ele nem existiu. Às vezes você já deve estar sofrendo com dezembro, pensando onde eu vou passar o Natal, como que vai ser o meu Réveillon, mas se vier a família para dentro da minha casa, eu não tenho espaço. Você já está criando uma situação e vivendo um problema que ele nem existe, e talvez ele nem exista. Então a gente tem que sempre observar essa palavra aqui, né? Essa mensagem. Busque e você peça e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mas qual é a verdadeira minha intenção? E essa aqui, quando fala peçam e lhe será dado, eu quero comentar com vocês uma passagem que que eu amo também, de Jesus, quando ele fala isso lá em Lucas, né, que eu falei para vocês que tem em Lucas 11 essa mesma passagem, mas a que eu quero comentar com vocês é uma passagem que ele fala lá aqui, ó, quer ver? Eu gosto muito dessa passagem, que é uma passagem de Jairo, inclusive eu comentei ontem com vocês sobre essa passagem, que ele fala... Jairo é o pai de uma menininha que ela estava morrendo, e ele chega correndo para ela e fala chega correndo para Jesus e fala para ele. Ai, gente, que coisa, eu anotei no meu celular, só que meu celular tá aqui com vocês, eu anotei qual é a passagem. Eu queria ler isso para vocês, por que eu não anotei aqui? Que pena. Mas ele fala sobre isso, eu vou encontrar. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala para Jesus assim: a minha filha está morrendo, me ajuda. Eu só preciso que o Senhor me acompanhe até a minha casa e coloque a sua mão sobre ela e ela viverá. Ela será salva. O que eu quero dizer para vocês é que tem várias passagens na Bíblia que fala claramente. Jesus olha para a pessoa e fala: o que queres que eu lhe faça? Tem uma passagem de um cego também, que o cego tá pedindo esmola todos os dias. E Jesus está passando por ali e ele escuta o barulho, ele escuta todo mundo ali na volta e ele começa a gritar por Jesus. Ele começa a gritar, Jesus, Jesus, para que ele escute, porque ele não estava enxergando para ir até o encontro dele. E Jesus escuta, para e pede para trazer esse homem até ele. E ele, naquele momento, ele estava pedindo esmola. Quando ele está pedindo esmola,
Jesus olha para ele e faz questão de perguntar: o que queres que eu lhe faça? Porque ele poderia pedir dinheiro, ele poderia pedir esmola, ele poderia pedir uma condição melhor de sobrevivência ali. E ele abriu a boca e falou: eu quero ver. Não é voltar, eu quero ver. Então seja específico na sua oração. Quando está escrito isso, peça, ele será dado. Seja específico na sua oração. Às vezes, a gente fica pedindo assim para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não aguento mais os problemas que eu estou vivendo, eu estou cheia de dificuldade, eu estou perdida. Perdida no quê? Seja claro na sua oração com Jesus. Fale para ele: eu preciso de uma orientação sobre esse problema. Me direciona onde eu devo fazer, o que eu devo fazer com relação a este assunto. Então, peça, ele será dado, é você pedir corretamente, é você pedir exatamente o que você precisa, porque Deus não consegue adivinhar aquilo que está no seu coração. Você está sofrendo por tanta coisa, se questionando com tanta coisa, que você precisa ser específico. Me direciona sobre esse assunto, mas seja claro. É por isso que ele pergunta várias vezes: o que queres que eu lhe faça? Porque ele quer que você seja específico. E é muito importante porque na Bíblia, quando ele faz aquilo que a pessoa pediu, ele faz exatamente do jeito que a pessoa pediu. Como foi o caso de Jairo, que pediu: coloque a sua mão sobre a minha filha e ela viverá. E ele foi, e aí na passagem que tem falando como que ele curou essa menina, fala, simplesmente colocou a mão sobre essa menina e ela voltou a viver. Então ele faz exatamente o que você está pedindo. Por isso que muitas vezes a gente pede e não é atendido porque a gente pede errado, porque a gente pede de forma errada. Deixa eu ler aqui, que eu vi que muitas de vocês compartilharam aqui o versículo sobre desenvolver um relacionamento com Deus. Por mais que Ele conheça o nosso coração, Ele quer ouvir, exatamente. Tudo que Ele quer é que a gente fale claramente. Ele sabe do nosso coração, Ele sabe os nossos sonhos, os nossos desejos, mas a gente precisa verbalizar isso e deixar claro aquilo que a gente quer. A filha de Jairo está em Marcos 5, ó, maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler para vocês só essa passagem que vale a pena para vocês entenderem. Aqui, ó, quando ele fala: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada. E aí ele completa: para que seja curada, impõe a mão sobre ela para que seja curada. Senão, pensem comigo, impõe a mão sobre ela para quê? Então ele é específico, ele é claro: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Ele é claro. E aí lá, eu tô lendo aqui para vocês no capítulo 5, no verso 23. Aí lá, quando Jesus está na casa dele, Jesus fala para ele no verso 40. Jesus ordenou que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão, exatamente como Jairo pediu, tomou-o pela mão e lhe disse: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso é muito importante, gente. Tem muito significado aqui. Peça e lhe será dado, mas peça corretamente. Seja claro naquilo que você quer que Jesus coloque a mão poderosa dele na sua vida. O que você quer? Não fale aleatoriamente, sofrendo, chorando. Não aguento mais a minha vida porque eu só tenho conta para pagar. Não é assim que a gente conversa com Deus. É relacionamento. Peça e fale o motivo. Você tem que ter um propósito. Foi isso que Jairo deixou claro, assim como a mulher do fluxo de sangue que está na sequência. Aliás, eu fiz um vídeo, porque eu tive eu recebi um chamado de Deus, né, nessa passagem aqui, e eu contei sobre isso lá no meu canal, no Instantes Reais, e eu fiz a interpretação dessa passagem, porque foi uma orientação divina que eu recebi, e realmente foi incrível isso. Mas uma das coisas que eu posso adiantar aqui, porque eu gostaria que vocês escutassem, assistissem esse vídeo, e tá no Spotify também. A mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos com o fluxo de sangue sem parar. E naquela época, a pessoa ela era considerada impura, ninguém chegava perto dessa mulher. E ela tinha tanta fé, que ela sabia que se ela encontrasse Jesus e ela tão somente, tá escrito isso, tão somente tocar no manto dele, ela seria curada. A fé dela era tão grande que ela tinha convicção nisso, que só de tocar no manto dele, ela seria tocada, ela seria curada.
Então, gente, é a sua fé, ela é capaz de transformar a sua vida. E é por isso que a gente tem que ter a persistência. A passagem que eu li para vocês, ela fala sobre a persistência na nossa oração. Eu vou ler aqui só para essa parte onde ela fala sobre isso. Tão somente tocar, ela seria aqui, ó. Se eu tão somente, essa mulher pensava, tá escrito isso. Lá também no capítulo 5 de Marcos, no verso 28. Porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E foi isso que ela fez, no meio da multidão, porque ela sabia que ela era impura e que ninguém se aproximava dela. Mas a fé dela era tão grande que ela sabia que ela não precisava pedir para Jesus curar ela. Mas se ela tocasse no manto dele, ela seria curada. E ela foi curada e Jesus percebeu na hora que saiu o poder dele. Então que a nossa oração, a nossa conexão com Deus, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus seja tão poderoso a ponto da gente conseguir tocar, apenas e tão somente tocar, e a gente conseguir realizar aquilo que a gente deseja, porque é o poder dele que desce sobre a nossa vida quando a gente tem essa conexão divina. Quando eu tenho um relacionamento com Deus. Eu vejo que as pessoas têm pressa hoje de tudo, tem pressa para ter dinheiro, tem pressa para casar, tem pressa para se separar, tem pressa para curtir a vida, tem pressa para fazer as coisas do seu jeito. Tá todo mundo com pressa, ninguém tem paciência mais para ficar num vídeo e receber uma oração como essa. Ninguém tem paciência mais para assistir um vídeo com mais de 5 minutos. Tá todo mundo no acelerado no WhatsApp aqui. Sabe de quem que você tem que ter pressa? De conhecer Deus. Você tem que ter pressa de ter relacionamento com Deus. Você tem que ter pressa de ter intimidade com Deus. Você tem que ter pressa de, antes de sair da sua casa, fazer uma oração antes de sair, uma oração quando chegar. Você tem que ter pressa em ter hábitos na sua vida de incluir a sua conexão com Deus todos os dias. Assim como você escova os dentes, toma o seu café, toma banho, você precisa ter relacionamento com Deus. Tenha pressa disso. E o resto, todas as outras coisas, lhe serão acrescentadas. Eu anotei também aqui, nessa passagem, lá em Romanos, que também fala sobre esse poder, né, da oração. E completa sobre isso que eu acabei de ler com vocês. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui que eu anotei. Isso eu anotei. Lucas 11. Aqui, ó. Mas não é lá em Lucas, peraí. Aqui, ó, Romanos 12, 2. Só para eu ler para vocês que a Bíblia, o quanto ela é maravilhosa na hora que a gente está lendo, né? Na hora que a gente está se conectando. Ela tudo interliga. Lá em Romanos 12, 2 está escrito assim: não se amoldem a padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer, gente? Não se moldem ao padrão do mundo, que é isso que eu acabei de comentar com vocês. A gente tem pressa de tudo, a gente vai vendo as pessoas fazendo algumas coisas e a gente se molda. A gente vê dicas aqui na internet quando fala pra você, sai desse lugar, não convive com essas pessoas, rico anda com rico, você tem que começar a mudar o seu tom de voz, você tem que começar a se vestir de tal jeito. As pessoas colocam regras pra gente se moldar, pra que você passe a ter um perfil que a pessoa tem para você. E a gente vai se moldando nesse mundo. Quando você entende que você tem que escutar esse tipo de música, que você tem que estar presente em certos eventos, porque tá todo mundo. E aí você luta por algo que traz um vazio para sua vida. Então, quando ele fala que não se moldam a padrões do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, que é o que eu falo sempre aqui com vocês. Busque incansavelmente o conhecimento. Diploma nunca prometeu que você ia ficar rico, mas ele entrega para você conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho poder de escolha. Quando eu tenho poder de escolha, eu consigo discernir, eu consigo dizer não para alguém. Eu consigo olhar para uma proposta como essa e falar: isso isso me fere o meu caráter, a minha índole. Eu não vou, eu não quero, eu não aceito, obrigada. Você consegue dizer não com facilidade quando você tem conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, gente, qualquer programa social do governo e do Estado é a solução do meu problema. Então eu tenho que pensar com a minha mente. Eu tenho que olhar quando alguém levanta uma bandeira que você, mulher, tem que lutar pelos seus direitos, que você, mulher, não tem oportunidade para ter um cargo maravilhoso porque você é simplesmente mulher. Quando você assume esse papel sem pensar, você está pensando com a cabeça do outro.
A Bíblia está escrito aqui. Renova-se, se transforma a renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar. Porque quando eu tenho noção, quando eu tenho conhecimento disso, isso aqui, gente, ninguém quer que você conheça. Ninguém quer que você conheça. Porque isso aqui é poder, isso aqui é conhecimento, isso aqui é se moldar no caráter de Jesus. Aqui tá escrito que todo mundo sabe, isso aqui é lei do retorno. Tudo que a gente faz na vida, a gente vai receber de volta. Isso aqui não é lei da atração. Isso tem o seu espaço. Você pensar positivo, você pensar aí, ter a sua lei da atração, você acreditar nisso, tem o seu espaço. Mas fé não é ferramenta. Fé não é uma coisa que eu penso e acontece. Fé é uma crença. Não importa o que aconteça. Pode estar acabando o mundo lá fora. Eu posso estar cheia de problema. Quando eu tenho fé e tenho Deus na minha vida, eu tenho tudo. Eu sou a pessoa mais rica do mundo. Quando eu tenho fé e quando eu tenho Deus. Eu sou uma pessoa próspera. E é isso que a gente tem que entender. Então, isso aqui é conhecimento, que muita gente não quer que você conheça. E é isso que está escrito aqui. Quando eu penso com a minha própria mente, eu sou capaz de renovar minha mente, ter esse conhecimento, eu sou capaz de ter, para que sejam capazes, porque você passa a ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não a dos outros. Porque a gente passa uma vida inteira, muitas vezes, querendo agradar o outro. E a gente esquece quem nós somos, esquece a nossa essência, esquece para quem a gente está vindo aqui, qual é a nossa missão de vida, e a gente vai apenas querendo agradar e agradar outras pessoas. E quem muito agrada o outro não agrada ninguém, nem a si mesmo, muito menos a Deus. Então preste atenção no que você vem fazendo com a sua vida. Molda a sua personalidade, o seu caráter, coloque sempre nas mãos de Deus isso, que é muito, muito importante. E aí eu só quero finalizar para reforçar essa parte quando fala, pois todo o que pede, aí ele só conclui falando isso, pois tudo que você pede será dado, você vai receber, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. E que também fala da nossa oração, né? Quando você entra lá no seu quarto, no seu secreto, converse com Deus, tenha essa intimidade com Deus, fale aquilo que você está sentindo, converse, gente. Não tem um padrão de oração. O que tem é você ter intimidade com Deus todos os dias na sua vida. Quando você se conecta com essa essência, você se transforma, você consegue ver o quanto ao longo do dia vem as respostas da sua oração. Vem a assinatura de Deus trazendo para você aquilo que você tanto pediu. É muito maravilhoso a gente ver o agir de Deus ao longo do nosso dia e que assim seja sempre. E aí ele fala, olha só como ele completa aquilo que eu falei para vocês. Quando for pedir algo para Deus, pedir mesmo, Deus me ajuda nisso, eu não sei como conduzir. Me ajuda nessa situação. Para você ser claro, ele completa dizendo assim, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, você lhe dará pedra? Por que ele está dizendo isso? Porque ele quer que você seja claro na oração. Por que eu vou dar pedra para você se você está me pedindo pão? E às vezes você reclama dizendo isso. Poxa Deus, eu não pedi isso. Eu de novo estou me envolvendo com uma pessoa mau caráter, uma pessoa que está me traindo, uma pessoa que está querendo que é ruim, uma pessoa completamente errada. De novo eu estou me envolvendo com essa pessoa. É porque você está pedindo isso. Então, o que você está pedindo? Seja claro. É por isso que ele dá esse exemplo. Que pai é esse que vai entregar para o seu filho? Quando o seu filho está pedindo pão, ele vai entregar uma pedra. Eu vou entregar aquilo que você me pede. Porque eu amo você. Eu sou seu pai, eu vou entregar aquilo que você está me pedindo. Mas peça. E peça de forma correta. Peça de forma verdadeira. E lá aqui no mesmo capítulo 7, ali no verso, a partir do verso 9, tem o Pai Nosso, e o Pai Nosso fala muito sobre isso, né? Ele também é uma oração poderosa, faça isso sempre. Eu gosto muito do Pai Nosso e do Salmo 23, e o Pai Nosso, ele fala exatamente sobre o quanto a gente deve olhar para o outro e fazer a nossa parte com relação às pessoas quando elas estão precisando. Quando ele fala, né, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, para que a gente possa glorificar o nome dele sempre, entender que se você acordou hoje, agradeça a ele, porque você ganhou mais 24 horas. É só esse o tempo que você tem quando você acorda. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. E, gente, a oração,
quando você for ter essa intimidade com Deus, fale para Ele o que está no seu coração, porque Ele sabe o que está no seu coração. Mas sempre complete com isso, que é o que eu faço. Eu sempre falo: Deus, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe dos meus sonhos, o Senhor sabe o quanto eu quero, adoraria que isso e isso acontecesse na minha vida. Mas se não é esses os seus planos para minha vida, que seja feita a sua vontade. Sabe por quê, gente? Porque Deus sabe e Ele tem planos muito melhores que os nossos. Os nossos olhos, a nossa intenção é sempre do que está no mundo, é sempre o que é aparentemente aos nossos olhos agradável, mas nem tudo que a gente está enxergando é os planos de Deus para a nossa vida. Ele tem algo muito maior. Então seja honesto com Deus, fale para Ele o que você gostaria. Esse é o meu sonho, Deus, mas eu não sei se esse sonho é o mesmo que o Senhor tem para mim, mas eu quero que o Senhor faça o seu sonho para mim. É por isso que está escrito aqui: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como já é feito no céu. Já está lá, os seus planos, ele já está lá. Você só precisa se conectar com Deus para que Ele derrame essa bênção, essa graça divina, para que aconteça os planos que Ele tem para você aqui na terra. Perdoa as nossas dúvidas, assim, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoe os nossos pecados. Em algumas versões tem isso. Porque é isso que a gente tem que pedir e a gente peca todos os dias. Ontem eu dei um exemplo sobre isso lá no Instantes Reais, eu falei sobre isso. A gente adora julgar, ainda mais agora em época de eleição, falar de corrupção. A gente adora olhar pro lado e dizer que a pessoa ela é corrupta, ela é mau caráter. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, todos os dias a gente se depara com a corrupção na nossa vida, nos pequenos detalhes. E muitas vezes a gente aceita. Furar fila é um ato de corrupção. Você aceitar um jeitinho, faz esse documento aqui, só preenche isso e me manda lá um e-mail que eu dou um jeito de furar a fila para você. Quando você faz uma aliança boba com alguém desse tamanho, isso é um ato de corrupção. Quando eu não separo o meu lixo e largo lá de qualquer jeito pensando ninguém tá vendo, e as pessoas que trabalham aqui na coleta do lixo que se virem, isso é um ato de corrupção. É você não pensar no próximo, você só tá pensando no jeitinho fácil e rápido de resolver o seu problema. Isso é um ato de corrupção. Quando eu sou crente, Michele, e acho que passar o sinal amarelo, estacionar no lugar errado e depois orar a Deus, me ajuda que eu não receba essa multa depois, se eu acho que isso Deus vai me ajudar, eu tenho que ter vergonha em falar uma coisa dessas. Porque se existe uma lei, ela é soberana e a gente deve respeitar isso. É para isso que a gente vive em sociedade. E se existe, tem o seu devido lugar e a gente deve respeitar. Eu posso não gostar do presidente da República, eu posso não gostar de quem ganhou as eleições, não importa. Eu tenho que, a partir de agora, orar por essa pessoa para que Deus coloque a mão dele e resolva, para que Deus ajude, para que Deus proteja e que ele tenha todo o discernimento do mundo para fazer. O resto é ele, Deus. É a nossa lei da semeadura. Você não precisa acreditar em Deus, você só precisa entender que não tem como você colher uva se você plantar banana. Não tem como. A gente só vai ter o retorno daquilo que a gente está fazendo. Então, não adianta eu querer orar depois porque eu sou crente, porque eu tenho tanta intimidade com Deus, mas Deus vai me safar do meu jeitinho que eu dei para estacionar no lugar errado, para passar no sinal vermelho. Gente, a gente tem que parar com isso. Então, assim, antes da gente apontar para o outro, a gente tem que olhar para a gente. Antes da gente olhar e dizer, porque a corrupção a gente acha que é encontrar dentro do apartamento de um político 300 mil reais num saco de dinheiro. Aí a gente acha que isso é corrupção. Mas a gente está cheio de atos pequenos de corrupção. Então, quando você faz uma oração como essa, faça verdadeiramente. Perdoe os meus pecados, assim como perdoe as nossas dívidas, que aqui em algumas versões está diferente. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, os nossos pecadores. E não nos deixe cair em tentação, porque a gente sofre a tentação todos os dias na nossa vida. A tentação de fazer errado, a tentação da mentira, a tentação do adultério, a tentação de receber um dinheiro de forma rápida, de forma fácil, a tentação de mentir para alguém. Não importa se você ama ou não ama, a mentira é um pecado. Sabe, aquelas mentirinhas boas, até a mentirinha boba que você conta para não ir em determinado lugar que você não gosta, ela é um pecado. Então seja verdadeiro, pare de ficar achando desculpa para fazer aquilo que você não quer fazer. É maravilhoso quando a gente passa a ter Deus na nossa vida, gente, porque se tem uma coisa que a gente não tem mais receio é falar a verdade. Você não tem receio de dizer, olha, desculpa, mas eu não tô disposta. Eu realmente quero ficar na minha casa hoje, tô cansada, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que você vai aproveitar. Beijo, tchau. A gente tem que parar de ficar
agradando o outro para fazer aquilo que a gente nem quer fazer. Então não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque o teu reino e o teu poder é a glória para sempre. Amém. Então essa oração, ela tem muito significado, Pai Nosso. É que a gente está tão no automático que a gente faz a oração e não presta atenção em cada palavra. Mas ela está aqui porque ela traduz como é que é o nosso dia todos os dias. E ela inicia falando isso, que Deus está lá no reino dele com os planos para você. E por isso, que seja feita a sua vontade. Como já está acontecendo no céu, que seja feita aqui na terra. Então converse sim com Deus, fale com Ele, tenha intimidade com Ele, porque só Ele vai ter, só Ele, gente, tem o poder. Eu orei muito, ontem fui até madrugada participando de uma oração em função desse furacão que está acontecendo. A gente tem que ter compaixão com as pessoas. É muito cruel a gente imaginar que existem pessoas que não saíram dos seus lugares, que estão lá e que... Imagina a situação, eu tô tentando me conter aqui até para não me emocionar, mas imagina uma situação, você receber uma orientação que se você não saiu da área de perigo, onde existe, onde eles decretaram que aquilo vai acabar, aquela área vai ser exterminada, que você então, se não sair, você escreva no seu corpo o seu nome e o seu documento de identidade no seu corpo. Gente, isso não é humano, isso não é normal, isso E só Deus é capaz com a sua mão poderosa de resolver isso. Assim como tem relatos na Bíblia que ele acalmou a tempestade, ele parou o vento, a gente deve orar o máximo possível para que ele tenha piedade de pessoas que precisam ser salvas nesse momento. Então, a gente tem que olhar sim para o outro sempre e ter compaixão. As nossas orações, ela não é só pra gente. Que a gente também tem esse egoísmo de só querer falar com Deus para pedir, pedir, pedir. Então, antes de pedir, agradeça quando você acorda, todos os dias agradeça e faça assim a sua oração, faça os seus pedidos, mas nunca esqueça quando tiver alguém, um irmão, uma irmã, uma pessoa precisando de ajuda, precisando de uma oração, lembre dessa pessoa na hora, cite o nome dela e faça essa oração, tenha o mínimo de compaixão com essa pessoa. Eu vi que alguém escreveu aqui sobre Elizabeth. Elizabeth é o nome da minha mãe, inclusive, e eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que Deus já vai estar intervindo e ajudando você nesse momento que você tanto precisa. Não desista, tenha fé, se conecta com Ele. Imagine que tudo isso já está sendo realizado, porque o reino dele é maravilhoso, Ele é misericordioso e o milagre de Deus é divino. Eu contei um testemunho, compartilhei lá no Telegram. Assistam, porque é tremendo isso também, edifica a nossa fé. Quando a gente escuta testemunho de outras pessoas, a gente tem certeza que tudo que a gente precisa, Deus vai atender quando a gente confia e entrega nas mãos dele. Entregue nas mãos dele, é isso que a gente deve fazer, tá bom? Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, é isso mesmo, isso está na Bíblia. Deus abençoe, maravilhosa. Gente, obrigada pelas mensagens. Às vezes nossa vontade não é dele, por isso que temos que esperar na fé, com certeza. E agradeça quando vem à tona uma informação, uma traição, uma mentira. A gente sofre, a gente fica chateado, a gente fica triste, mas agradeça. Quando a verdade vem à tona, é o agir de Deus na sua vida mostrando a verdade. Ninguém merece conviver com mentira, com pessoa que engana, com pessoa mau caráter, casar com alguém que você confia, que você acha que vai construir algo e depois de um tempo a pessoa vai lá e desrespeita, trai, mente. Venha a verdade, agradeça a Deus mostrando a verdade, porque esse não é o que Ele quer para sua vida. É um livramento, é isso que a gente tem que pensar. Por isso que a gente não deve depositar sempre a nossa fidelidade no outro, a gente deve depositar Deus, que é Deus que vai abrir o seu caminho, vai fechar a porta, vai abrir porta, vai colocar e vai tirar as pessoas certas da sua vida. Mas seja fiel a Ele, não a alguém que você mal conhece, porque você tem certeza que aquela pessoa vai transformar a sua vida. Quem transforma a nossa vida é Deus. Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada pela participação de vocês, por quem me ajudou aqui na hora de trazer a palavra. E é muito importante a participação de vocês. Essa mensagem vai ficar pela manhã e depois ela vai lá pro meu canal no YouTube para vocês compartilharem também. E eu deixo aqui o link para vocês. Deus abençoe, um dia iluminado, abençoado, se conecta com Ele. E até mais.